unilateral. Ato unilateral é mais uma das fontes do direito internacional. O ato unilateral, ele é uma fonte que não está prevista no Estatuto da Corte Internacional de Justiça em seu artigo 38, como a gente já falou em vídeo anterior. Então, o ato unilateral, ele cria uma obrigação para aquele que emanou o ato. Como a gente falou no outro vídeo, o artigo 38 da Corte Internacional de Justiça não tem um rol taxativo, mas apenas exemplificativo de fontes do direito internacional. Apenas ele quer dizer que aquelas fontes mencionadas são as que serão consideradas na hora de um julgamento perante a Corte Internacional de Justiça. Isso não significa que apenas ali estão as fontes do direito internacional. E um dos atos que não está mencionado, e uma das fontes que não estão mencionadas são os atos unilaterais. Eles podem ser provenientes de estados ou de organizações internacionais. Os atos unilaterais, eles se subdividem em autonormativos ou heteronormativos. Os atos unilaterais autonormativos criam obrigações jurídicas apenas para aquele que o emana. Foi o que aconteceu em 1974, quando a França afirmou que não faria mais testes nucleares. Então, a França, ao falar que não faria mais testes nucleares, criou um ato unilateral com uma obrigação para si mesma de não fazer mais testes nucleares. E ela não poderia desobedecer, porque esses atos são fontes do direito internacional, criam obrigações para quem o emana, e nesse caso cabe aquele princípio que normalmente a gente ouve mais em direito civil do venire contra factum próprio, que é a vedação do comportamento contraditório. Então, nesse caso, a França não poderia voltar atrás nesse ato, senão ela estaria incorrendo em venire contra factum próprio. Então, temos esse tipo de ato. O ato unilateral, autonormativo, cria obrigação para si. Os atos unilaterais heteronormativos criam obrigações para o Estado que o emana e direitos para outro Estado, ou outros, Pode criar deveres para outros Estados? Não. Os atos unilaterais heteronormativos provenientes de Estados não podem criar obrigações para Estados, porque, veja só, para começar, se fosse obrigações, a gente estaria diante de quê? De um acordo de vontades. A gente não impõe obrigações. Então, aí sim, havendo um acordo de vontades, aí haveria um tratado. Mas não é o caso. O ato unilateral heteronormativo, normalmente ele vem de dentro do direito interno do país. O direito interno do país decidiu criar uma benesse para um outro Estado. Foi o que aconteceu em um decreto brasileiro, lá de 1866, em que foi permitido que todas as nações pudessem navegar nos rios Amazonas, Tocantins, etc. Ou seja, o Brasil criou uma obrigação para si de permitir que outras nações, essas nações receberam esse direito de navegar aqui. Ou seja, o ato heteronormativo, ele cria obrigação para si e direito para terceiro. E não pode criar obrigação para terceiro, diferente dos atos unilaterais provenientes de organizações internacionais. Nos atos provenientes de organizações internacionais, elas criam obrigações. O Estado, ele participa, votando. Não é um tratado, porque afinal de contas não há ratificação, assinatura nem nada. No máximo, o Estado ali vai estar participando, votando. E independentemente de quem votou sim ou não, a decisão tomada pela organização internacional, aquele ato unilateral, vai vincular todos os estados partes da organização internacional. Lembrando que uma organização internacional tem personalidade jurídica distinta da dos seus estados membros, tá? Então essa é a síntese do ato unilateral, autonormativo e heteronormativos provenientes de estados e os atos unilaterais provenientes de organizações internacionais. Se você quiser continuar recebendo dicas de direito internacional,
Assina o meu canal, alguma dúvida é só escrever e eu garanto que eu respondo.